Aqui é o canal Fórmula Certa. Eu sou o professor Alex Oliveira, professor de Matemática e Física. Estamos aqui para resolver mais questões de física. Estamos para te ajudar, a você que almeja e quer aquele curso tão sonhado na universidade. Estamos aqui para resolver questões de física do Enem, SSA e assim por diante, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar respondendo algumas questões de cinemática, tá certo? Então, a primeira questão, uma questão de lançamento oblíquo, tá certo? Enem 2014, diz assim: na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isto não está de acordo com as interpretações científicas atualmente atualizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor? Quer dizer, do vetor, força resultante, que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Então veja só, aqui a gente tem as alternativas. A alternativa A diz: indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical neste ponto. Letra B, vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. C, horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia, o objeto mantém o seu movimento. D, inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Inclinado para baixo no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. Veja só, um bom exemplo de lançamento oblíquo é o de bola de canhão lançada, tá certo? Então veja só, vamos dizer que desprezando, vamos colocar aqui, um bom exemplo de lançamento oblíquo é o de bola lançada por um canhão. Então vamos colocar o desenho aqui do canhão. Então veja só, desprezando a resistência do ar, a única força que age no corpo em movimento oblíquo após o lançamento é a força peso. Pensando no exemplo, o canhão exerceu uma força no momento em que a bola de ferro é lançada, e esta descreve uma trajetória parabólica. Então, nesse sentido, assim, arco de parábola, tá certo? Então veja só, mas após perder o contato com o canhão, resta apenas a gravidade agindo nesse corpo, que vai ser quem? A bola do canhão, tá certo? Aí ele diz: e o que resulta em uma força peso? O que é a força peso? Força peso é quando o objeto é atraído para o centro da Terra. Logo, esta força tem direção o quê? Vertical e sentido para baixo. Logo, a nossa alternativa aí seria qual? Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento, tá certo? A gente utilizou aqui o canhão para explicar esta questão. Então, a alternativa seria a alternativa B. Próxima questão. Veja só. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e a velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão do monóxido de carbono, CO, em dois tipos de percurso: aclive subindo, declive descendo, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. Então, nós temos aqui a primeira e a segunda, tá certo? Uma com temperatura do motor e a outra com velocidade média, tá certo? Então, veja só. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor. Então, veja só. Na alternativa A, ele diz: aquecido em menores velocidades médias e em pistas em declive. Aquecido e em maiores velocidades médias e em pistas em aclive. Frio em menores velocidades médias e em pista em declive. Frio
em menores velocidades médias e em pistas em aclive, frio e em maiores velocidades médias e em pistas em aclive. Então veja só, nós temos aqui a primeira situação que fala de temperatura, a outra fala de velocidade. Nós temos aclive, esta linha, declive, esta outra. Então uma subindo, outra descendo, tá certo? Da mesma forma para o segundo, aclive, declive. Então veja só aqui, a primeira figura, no caso aqui, seria o que? Para menores temperaturas, quer dizer, menores temperaturas seria o motor frio, em pista em aclive. A emissão do monóxido de carbono, CO, é maior, tá certo? Já na velocidade, no caso aí, para baixas velocidades médias, em pista em aclive também, a emissão do monóxido de carbono seria maior também, tá certo? Logo, a alternativa que nos dá seria qual? A alternativa D, frio, preste atenção, frio em menores velocidades médias e em pistas em aclive. Essa seria a nossa resposta, tá certo? Presta atenção no enunciado aqui em cima para ir para as alternativas, mas analisando o que? Os gráficos, tá certo? Por quê? Porque a situação em que ocorre maior emissão de poluentes aí é aquela na qual o percurso é feito com motor frio, em menores velocidades médias e em pistas em aclives. Para que vocês possam entender, vou deixar esses dois desenhos para que vocês possam compreender o que a gente acabou de dizer, tá certo? Tá ok? Então a resposta seria o quê? Alternativa D. Próxima questão. A próxima questão diz assim, o Enem 2013, tá certo? Diz, conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Tá ok? O piloto consegue apanhar o projétil, pois, veja só, ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. O avião se movia no mesmo sentido que ele, com velocidade visivelmente superior. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. A alternativa é: o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Então veja só, para que vocês possam entender. Como o movimento tanto do piloto quanto do projétil tinha o mesmo sentido, com velocidade de mesmo módulo. Quer dizer, a velocidade do projétil em relação ao piloto, ela vai ser nula. Então, ao analisarmos as velocidades e sentidos do movimento, é necessário adotar o quê? Um referencial para podermos analisar com base nessa referência. Então, veja só. Aqui fala de referencial, tá certo, galera? Então, veja só. Para alguém parado no chão, o avião e o projétil estão o quê? Se movimentando. Ou seja, nesse caso, o referencial adotado é uma pessoa no chão. No caso, agora vamos imaginar que o referencial seja o piloto do avião. Qualquer corpo ou qualquer outro avião se movimentando na mesma velocidade que o referencial irá o quê? Parecer parado, tá certo? Mas está em quê? Em movimento. Logo, a nossa alternativa aí diz assim, ó, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Seria esta a nossa alternativa, que seria a alternativa E, tá certo? Valeu, até a próxima aula. Quer passar no Enem? Estuda questões do Enem. Resolve questões do Enem que vai conseguir
almejar aquela vaga tão sonhada, tá certo? Valeu, galera, um abraço a todos.